família, que o Senhor os livre de todo mal. Que nós tenhamos mais uma aula edificante, que nós aprendamos mais sobre a tua vontade, sobre o teu querer diante da tua palavra. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, ainda a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos trabalhar o capítulos 4 e capítulo 5 de Romanos na aula de hoje, tá? Então, esse é um dos temas bastante importantes para nós. Nós vamos trabalhar esse assunto com maior clareza na nossa aula de hoje, tá bom? Veja, o tema da justificação pela fé, a justificação é realizada somente pela fé, essa é a grande pergunta que a gente tem no espectro bíblico, né, teológico, né? Então, a gente como teólogo, a gente pergunta, né, a gente é justificado pela fé somente, né? Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Pela fé somente, ou a justificação é realizada por uma mistura de fé e mais obras, né? Vocês estão ouvindo bem o meu áudio, gente? Eu estou, pastor. Muito bem. Então, essa questão tem dividido muito a cristandade por longos séculos, né? Por exemplo, a Igreja Católica Romana ensina que, enquanto Cristo fornece nossa salvação, o mérito subjacente para a nossa justificação está em nós mesmos. Então, Cristo, ele me salva, mas o que me justifica são as minhas ações. Ou seja, nossa fé, nosso amor, nossa contrição. Essa é a ironia máxima, né? Que Roma, ela não deve acreditar na verdade fundamental da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, se a Igreja Romana, né, os romanistas, eles tomam esse entendimento a respeito da fé, da graça, da obra de Deus no Calvário, né, em relação à obra de Cristo para a justificação e salvação dos pecadores, e diz que a salvação, ela de fato é algo que Cristo fez, mas a justificação é algo que eu conquisto, que eu faço. Então, é parte obra divina, é parte obra humana. Grosso modo, eu posso dizer que Roma, ela não deve acreditar na verdade fundamental que está registrada na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 3, Paulo, o que foi que ele fez? Ele expôs o ensino da justificação pela fé à parte das obras, ou seja, a pessoa é justificada sem precisar das obras. Ninguém pode ser salvo senão por fé, sem as obras da lei, diz Paulo, né? Ele então prossegue para ilustrar esse ensino aqui no capítulo 4. No capítulo 4, ele vai ilustrar isso usando personagens veterotestamentários, né? No primeiro caso, Abraão, no segundo caso, Davi. Ele vai usar esses personagens para apontar, fincar, estabelecer a doutrina da justificação pela fé somente na vida dos herdeiros do pacto da graça, ou seja, da igreja de Jesus Cristo, da verdadeira sinagoga, como eu costumo chamá-la, né? E Paulo também o faz. Veja, agora Romanos capítulo 1, versículos de 13 a 20, como nós vimos, vai abordar da justificativa necessária, ou seja, o homem é incapaz de se auto-justificar. Já Romanos 3, de 21 a 31, como nós vimos na aula anterior, que é a justificação declarada, Deus justificou o ímpio em Cristo. E Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 25, que é o escopo que nós vamos analisar nesta noite, é que a justificação ilustrada nos casos de Abraão e de Davi, né? Então, Abraão e Davi estão inseridos dentro desse contexto bíblico teológico, né? Nesse bloco que nós temos, irmãos, veja, nesse bloco que nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, nós temos o fracasso do homem. Do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo 25, nós temos o sucesso de Deus. O homem cai, o homem peca, o homem transgride a lei de Deus, e esse é o conceito mais abrangente dos 3 primeiros capítulos de Romanos, onde o homem é apresentado como aquele totalmente depravado que precisa e carece da graça de Deus em todas as circunstâncias.
Esse é um detalhe interessante, né? Nos versículos de 1 até o 3:20 é isso, mas de 3 de 21 até o 4:25 você tem lá a ação soberana de Deus como o sucesso dele para vencer esse estado pecaminoso do homem. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Adeilson, seja bem-vindo, viu, Adeilson? As paz a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, viu, Adeilson? Obrigado, pastor. Graças a paz. Amém. Eu falei, acho que estava baixo, mas você não ouviu, não? Não ouvi não. Ah, desculpe. Então, já saudei a todos. Vamos para a aula. Eu entrei um pouquinho atrasado mesmo. Tranquilo. Você sempre chega primeiro, né? Eu até estranhei. Eu disse, eita, é outro que desistiu da minha disciplina. Foi. O Levi estava sumido aí, duas aulas sumido. Eu pensei que tinha também desistido. Muito bem, seguindo aqui, ó. O capítulo 3, por exemplo, ele fecha com uma pergunta muito interessante, muito crucial, né? Paulo, tendo estabelecido a verdade de que fomos justificados pela fé a parte das obras da lei, ele pergunta: anulamos então a lei pela fé? Romanos 3, versículo 1, versículo 31, parte A. Veja, Paulo ele pergunta: nós anulamos a lei de Deus por meio da fé? E a resposta é bem abrupta, por assim dizer, né? Diz que isso nunca aconteça, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, estabelecemos a lei de Deus, né? Então, isso é um ponto muito interessante para o nosso entendimento. Saiu alguma coisa aí, foi, gente? Muito bem. Veja, e aí é interessante. Isso nos leva agora para a pergunta: como estabelecemos a lei pela fé? Olha a pergunta: como é que eu estabeleço a lei pela fé? A resposta a esta questão nos é dada no capítulo 4 de Romanos. Então, em primeiro lugar, consideremos aí as duas testemunhas do Antigo Testamento da justificação pela fé, conforme Romanos capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 8, Romanos 1, Romanos 4, de 1 a 8, né? Veja o que é que nos é dito assim. Nos é dito o seguinte no texto sagrado, né? Assim que diremos de Abraão, nosso pai, o que que terá obtido na força da carne, porque Abraão foi justificado por suas obras, tem motivo de vanglória, mas não perante Deus, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e sua fé lhe foi levada em conta para a justiça. Para aquele que realiza um trabalho, o salário lhe é pago como sendo uma obrigação e não um favor. Mas para quem nada realiza, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é levada em conta para a justiça. E o caso também de Davi, ao falar da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujos delitos. Está ouvindo? Professor, por gentileza, teria como o senhor aumentar um pouquinho só o seu volume? Aumentar o volume. E agora, melhorou? Acho que deve estar no máximo, né, já o seu volume. E agora, melhorou? Agora melhorou. Ok. Muito bem. E o versículo 6 agora, viu? E é o caso também de Davi, ao falar da bem-aventurança do homem, a quem Deus não atribui justiça, independente, a quem Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurado aqueles
cujos delitos foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor jamais levará em conta. Ok? Essa é a ideia aqui de Romanos de 4, de 1 a 8. Vamos lá, vamos seguir aqui a sequência, né? Veja, a lei, ela ordenava que todas as coisas fossem estabelecidas por 2 ou 3 testemunhas. Consequentemente, Paulo dá 2 testemunhas do Antigo Testamento para mostrar que a justificação do Antigo Testamento era pela fé. Isso por si só derruba a teoria muitas vezes propalada há algum tempo atrás pelo chamado dispensacionalismo clássico, né? No dispensacionalismo clássico se pregou, se ensinou de que a salvação no Antigo Testamento se dava por obras de observância à lei, ou pelas obras, por assim dizer, né? Mas partindo do argumento de Paulo, você percebe que Paulo ele evoca 2 testemunhas para dizer que a justificação ela não é fruto do esforço humano, mas algo gracioso de Deus através da instrumentalidade da fé. A primeira testemunha da doutrina da justificação pela fé, é Abraão, o pai dos judeus. O testemunho de Abraão aparece aí nos versículos de 1 até o versículo 5 desta passagem. Então, é nos dito que Abraão foi o pai fundador dos judeus. Ele era reverenciado entre eles e muitos passaram a acreditar que ele foi escolhido por Deus porque era tão fiel. Isso é percebido no livro de 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 51. Reflete essa ideia quando pergunta: Abraão foi achado fiel quando testado, isso não lhe foi imputado como justiça? Se alguém pudesse ser considerado justificado com base em suas boas obras, esse alguém seria Abraão. Então, a questão apresentada, olha o que ele apresenta no versículo 1. Que diremos, pois, né? Que diremos, né? Aqui o Eromon, né? Eromen, Abraão, Topatera, Remum, Heurekenai, Katassaka, né? Que pois diremos, né? Abraão, Topatera, o pai, Remon nosso, Heurekenai, né? Ele obteve, ele alcançou, Catar, segundo a força da carne. Então ele pergunta se aquilo que Abraão alcançou segundo a força da carne ou segundo o esforço humano. Essa é a questão que é levantada em relação à justificação de Abraão, né? Então, Abraão foi o pai físico de toda a raça judaica. Ele foi o patriarca dos patriarcas. Ele não poderia haver maior testemunha fornecida do que Abraão para a doutrina da justificação pela fé que Paulo vem argumentando, tá, gente? Não devemos esquecer esse fio de meada nunca, né? Observe como Paulo formula a pergunta. Ele não pergunta o que nós aprendemos a estudar a vida de Abraão. Em vez disso, ele pergunta o que Abraão aprendeu sobre justificação. Essa é a pergunta por trás da afirmação paulina, né? Ao fazer a pergunta dessa maneira, Paulo nos faz calçar as sandálias de Abraão e ver o relacionamento de um homem com o Senhor através dos seus olhos. Primeiro, uma questão de orgulho, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 2 ele diz isso, né? Então ele é igual a Abraão, pois se Abraão, exa ergon, né? Ergon, pelo trabalho, né? Ou pelo esforço, pela obra, pelas obras, adikaiote, né? Foi justificado, edikaiote, foi justificado, eketei, tem, aí ele coloca kalkema, né? Kalkema é a ideia de orgulhar-se, de ter uma glória para si, né? Teria do que se orgulhar. Então, o argumento de Paulo, ele começa a mostrar, desconstruir logo de imediato, que não se trata de meramente
ter um olhar para a justificação pelas obras, mas dizer que ela provoca uma coisa chamada orgulho naquele que a pratica, né? Paulo oferece uma condição de segunda classe. Ele diz, e se, mas então ele assume que esse não é o caso. Nós diríamos, se Abraão foi justificado pelas obras, mas ele não foi. Mas se ele tivesse sido, então ele teria algo sobre o que se gabar. Então, veja, há uma diferença entre aquilo que ele é e aquilo que talvez ele fosse. E essa diferença faz toda a argumentação de Paulo valer a pena ser estudada em Romanos. Talvez Abraão pudesse se gabar diante dos homens. Afinal, ele podia se gabar de ter deixado a família e amigos e ter seguido o Senhor até o fim da terra de Canaã. Ele poderia também se gabar diante dos homens, mas não diante de Deus. Isso é importante. Abraão foi justificado por suas obras diante dos homens. Tiago 2 declara exatamente isso, quando ele diz assim, mas nenhum homem tem qualquer obra sobre o qual possa se gabar diante de Deus. Nem mesmo Abraão, porque isso? Porque toda obra que um homem realiza foi infectada ou contaminada pelo pecado. Então não existe uma obra mais piedosa do santo, né? As obras dos santos estão ainda manchadas pela nota do pecado que nós cometemos e alimentamos durante todos os anos. E agora decidimos romper com esse tipo de alimento danoso para a nossa vida e para a nossa alma, né? Então é interessante a gente colocar isso bem às claras. Isso é importante porque Abraão foi justificado por suas obras diante dos homens. Tiago declara exatamente isso, né? Nem mesmo Abraão, por que isso? Porque toda obra que um homem realiza foi infectada e contaminada pelo pecado. Considerando agora a justiça, né? Olha o que é que diz. Pois diz a Escritura, e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. A palavra imputado vem da palavra logzomai, que é declarar, né? A ideia de declarar, né? E não é meramente declarar, mas declarar como uma declaração forense mesmo, né? Então, envolve a ideia de imputar, de considerar, de crédito, colocar na conta de alguém. Então, esses são os termos mais comuns da palavra logizomai. Essa palavra é uma palavra riquíssima no estudo da exegese e das línguas bíblicas, especialmente da carta de Paulo aos Romanos. Paulo apela para a Escritura como a sua evidência. A passagem que ele cita é Gênesis 15, versículo 6. Antes do final deste capítulo, Paulo está citando estes versículos 3 vezes. Esta é uma declaração mais clara de uma experiência de salvação em toda a Bíblia, em toda a história bíblica. O que Abraão fez para ser declarado justo diante dos olhos de Deus? Saiu dos caldeus, deu ao sobrinho a prioridade da escolha da terra, resgatou Ló dos seus invasores orientais. Então, todas estas foram ações louváveis e justificação louváveis, e, no entanto, nenhuma dessas obras levou à justificação de Abraão. Então, praticar alguma coisa só para ter alguma coisa, ou agradar a Deus, ou alguma coisa desse tipo, não te traz mérito algum. Mas deixar de fazer aquilo que ele deixou para que nós percebêssemos através da criação é algo, se nós abandonarmos tudo isso, é algo que é pecaminoso, né? Então, todas as ações, elas são louváveis, né? Porque ele deu ao sobrinho a prioridade da escolha da terra, resgatou logo os invasores, tudo isso são ações louváveis. No entanto, nenhuma dessas obras levou Abraão à justificação, entendem? Justificação não se dá pelo esforço humano. Ela é pelas obras? É pelas obras de Cristo, não pelas nossas obras. Isso é importante ser bem pontuado, não é? Muito bem. Então, Abraão simplesmente creu em Deus, diz o texto. Esta palavra para crer, a palavra grega aqui é pistelsen, né? Pistelsen, é um auristo ativo no indicativo, ou seja, a ação ela é passada,
ela é perene e ela é certa como encerrada, né? Ela olha para um ponto específico no tempo em que Abraão creu. E observe o resultado. Sua fé foi considerada como justiça, né? Como justiça imputada da parte de Deus. Alguma pergunta aqui, gente? Professor, Não, professor. ouvi, pois não, Deus. Pode falar. Pode ficar à vontade, Levi. Você clicou primeiro aí, fica à vontade. Não, eu disse que não tenho dúvida, não. Tá tranquilo. Ah, tá. Ô, pastor, só mais uma colocação. O senhor falou com respeito à resposta dessa pergunta de Paulo, que estaria no capítulo 4, né? Do 1 ao 4. De 1 ao 8. Do 1 ao 8, é isso? Isso, de 1 ao 8. E a gente retomar, pastor. Veja se condiz o que eu vou falar agora. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele já dá a resposta. Eu creio que essa citação, essa passagem que o senhor nos trouxe aí, não seria a ilustração dessa resposta? Não necessariamente, porque o que ele vai fazer? Ele dá a resposta, mas ele vai pegar a ideia de Abraão e de Davi como testemunhas dessa verdade. É como se ele pegasse assim e disse assim, olha, a justificação é isso aqui, como ele faz no capítulo 3, né? Justificação é isso aqui, estudo aqui, trabalho isso aqui. Mas agora no capítulo 4 é assim, eu preciso ilustrar isso para vocês. Como é que eu ilustraria isso para vocês? Trazendo duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas? Abraão e Davi. Lembra lá, né? O argumento que eu levantei foi que no Antigo Testamento, para uma coisa ser fixada, afirmada e aceita, tinha que haver no mínimo de 2 a 3 testemunhas para avaliar isso, né? Nesse caso, ele pega Abraão e ele pega Davi como testemunhas da doutrina que ele está desenvolvendo, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Entendeu aqui, Adeilson? Ok, pastor. Muito bem. Então, a gente tem essa questão aqui, né? Essa palavra, ela olha para um ponto específico no tempo em que Abraão creu. E observe o resultado. Sua fé foi considerada como justa, ou sua fé foi imputada para justiça. Eu quero sugerir que esse era um tipo muito especial de fé. Não é uma mera crença na existência de Deus. Era uma fé específica, direcionada a um objeto, mas visando o bem e a glória do Senhor acima de todas as coisas, né? Então, esse é um detalhe importante. Eu quero sugerir que esse tipo também é um tipo especial, não é mera crença na existência divina, guarde isso, né? Nem que mesmo que Jesus morreu numa cruz, nem que ele ressuscitou dos mortos. Não é meramente acreditar em certos fatos históricos que a gente conhece sobre Jesus. É uma fé que repousa e confia e se compromete com aquele que a salva. É o tipo de fé que confia em Jesus Cristo, né? Confia em Jesus Cristo para salvar. Quando esse tipo de fé está presente, a fé é considerada como justiça. E aí a palavra traduzida como considerado é a da raiz grega logizomai. Ou seja, ela é encontrada em Romanos 11 vezes neste capítulo. No versículo 8º, ela é traduzida pela frase levado em conta. É um termo contábil. É o tipo de termo que você usa quando fala de cartões de crédito. Imagine que você tem uma dívida no cartão de crédito e é uma dívida bastante elevada, tremenda, muito mais do que você pode pagar. É uma dívida de pecado. Assim como acontece com o cristão na alegoria de John Bunyan, do peregrino, esse peso, esse fardo durante toda a sua dívida chama-se pecado. Ele vai caminhar durante toda a sua jornada até a cidade celestial para se ver livre desse fardo do pecado.
Muito bem. Chegamos aí, a justiça de Deus é revelada. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Pode falar, Deus. Alô, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Muito bem. Então chegamos aqui a também a justiça de Deus é revelada. Veja, o caráter dos homens como justos, acreditando-lhes a justiça de Cristo, conforme o capítulo 4, foi muito bem elaborada e apresentada. Ao declarar os homens justos com base no cálculo descrito no capítulo anterior, capítulo 5, né? Agora segue. E as boas novas do evangelho são que Cristo pagou sua dívida. Isso não é tudo. Ele creditou em sua conta a sua justiça perfeita. E por essa razão que Deus pode declarar que você é legalmente justo. Não quer dizer que você não cometeu nenhum pecado, não quer dizer que você não tem nenhuma transgressão no coração, mas quer dizer que Deus usa esse instrumento da sua graça para poder nos alcançar. Então, as boas novas do Evangelho são de Jesus Cristo que pagou a sua dívida. Isso não é tudo. Ele acreditou em sua conta uma sua justiça perfeita. É por essa razão que Deus pode declarar que você é legalmente justo, né? A declaração forense, né? Então, é um termo que você usa para os tribunais, para a sentença final do juiz, quando ele vai absolver um dos seus, daqueles que trazem a nódoa do pecado na vida, né? Isso é importante. Ok. Vamos lá. O princípio dos salários, né? Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Paulo declara um princípio econômico a bem aceito. É que o trabalho resulta em salários. E tais salários não podem ser classificados como um presente quando você trabalha para o empregador e chega na hora de ser pago, ele não se refere a esse pagamento como um presente. Não é um presente, mas um salário. Você trabalhou isso, você simplesmente conquistou. É o seu devido, né? A sua dívida devida, por assim dizer. É o princípio da graça operando. Então a graça opera em nossas vidas, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, esse é um ponto interessante, né? A boa notícia é que Deus não lida com o crente de acordo com os princípios da economia. Senão estava todo mundo ferrado, né? Para nós, ele usa o princípio da graça. Primeiro, aquilo que funciona. Salário considerado como que é devido. Vocês precisam pegar o salário, separar aquilo que pertenceu e devolver, né? Como nós bem sabemos. Mas aqui é um ponto que ele está falando do esforço humano, do trabalho humano, do homem querer ser aceito por Deus pelo seu próprio esforço, né? E fé aqui significa aquilo que é considerado como justiça. Agora, isso nos leva a um problema. Como a fé pode ser um substituto para a retidão? Existe alguma virtude na fé? Não. A fé é meramente instrumento que traz a imputação da retição, né? Da retidão. Aqui. O óculos está ruim. Da retidão. Veja, a fé em si não pode torná-lo justo. É pela fé que a justiça de Jesus Cristo é acreditada e contabilizada a você. Espera aí, viu, gente? 2 minutos. Acho que eu vou...
Irmãos, chegamos aí a 15, temos 15 minutos ainda, né, para concluir essa primeira etapa. Eu estou sem o Google ilimitado, porque os fundos acabaram, eu não consegui fazer o Google limitado. Então, estou fazendo adaptado aqui. Boa noite. Amém, pastor. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Graças a Deus, Alexandre. Pastor, Oi. me permite? Amém. Fica à vontade. Pastor, eu posso usar como eu... Você lembra do comentário que eu já fiz a respeito da aula lá do pastor Neymar? Se Sim. eu passar por bem, a gente pode estar mais à vontade e aí sem essa preocupação de limitação de tempo. Sim. Eu vou abrir com o login da minha esposa, né? Porque ela tem perfil no Meet, que é aí que dá para a gente expandir a aula aí sem essa limitação. Pronto. Ok, então pode fazer. A gente... Criar, né? Eu vou criar aqui e já envio o link para o grupo do Zap, pode Do ser? grupo do WhatsApp. Isso, vê lá no grupo do WhatsApp. E até eu resolver essa situação aí, viu? Eu acho que menos de 5 minutos eu levo para criar esse link. Ok. Aí, Adeilson, você deixa lá aberto lá a reunião, tá? Deixa lá. Tranquilo. Tranquilo. Acho que você sabe como fazer, né? Então, deixa lá. Eu vou jogar o link lá para o nosso grupo. Pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos sair todo mundo aqui, a gente entra novamente lá pelo link que a Adeilson vai criar. Perfeito, perfeito. Ok? Aí depois você manda para mim a gravação, tá? Ô, pastor, ao final da gravação, aí qual o procedimento? Ele salva... vai salvar no e-mail, não é isso? Você pode salvar no e-mail e mandar para mim, entendeu? Você pode Tranquilo. pegar, fazer isso, entendeu? Salva no e-mail e Tranquilo, manda para mim. Viu? Muito bem, queridos. Então nós estamos... Deixa eu voltar aqui e compartilhar aqui minha tela, tá? A esposa da Adeilson, a Karina, né? Karina, obrigado aí por ceder o espaço aí pra gente, viu, Karina? Falando contigo. Tá ok, pastor. Ela ouviu, que ela tá na cozinha. Tá Pilotando bom. lá o fogão, então... Imagino. Vamos lá, eu vou voltar aqui para a nossa tela. Muito bem, agora colocar em pictures aqui para ficar menorzinho, pequenininho. Acho que eu fiz errado. Tá aqui, tá certo. Tá certíssimo, pronto. Muito bem, então nós chegamos agora ao versículo 5, né, da passagem, né? No versículo 5 da passagem, você tem aqui: mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, né? Aqui no texto, eu estou com o texto grego aqui aberto, e ele vai nos dar algumas direções interessantíssimas nessa porção da palavra de Deus, né? Ele vai dizer o seguinte, que ao que, porém, não trabalha, né, a palavra ergazomenu, né, da palavra... Veja, a palavra erga é a palavra trabalho, né? E agonizomai é a palavra grega que é usada para descrever alguém que agoniza no campo de batalha, né? Então, Paulo ele usa a palavra ergon mais o verbo agnos, né, que é a palavra para agonizar, né? Então, junta-se as duas palavras aqui no texto, né? Ergazomenó, né? Ergazomenó, né? Zomenos, que está trabalhando ou que continua trabalhando, né?
E aí, então, o que não trabalha, né? Porém, não o que trabalha, ou mas para quem não realiza, ou para quem não trabalha, ou para quem não faz nenhum trabalho, né? Pisteonte, crendo, ou aquele que crer, porém, pi, né? Porém, porém, aquele que crê, que ele justifica, né? Adikaionta, né? Aquele que justifica to acb. A palavra acb vem da palavra grega acebeia, sem santidade, sem piedade, né? Uma pessoa ímpia, né? Então, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como se fosse a própria justiça. Então, a boa notícia é que Deus não lida com o crente de acordo com os princípios da economia, né? E aqui a economia entende esse princípio da administração, né? Para nós, ele usa o princípio da graça. Por exemplo, o que funciona corriqueiramente o salário é considerado como aquilo que é devido. Então, fulano trabalhou, recebe um salário, pagou. Então, as igrejas, de modo geral, quando vai falar de justificação, de vida de comunhão com Deus, né? Elas só tem que pagar o preço, tem que pagar o preço e tal, como se o evento esforço fosse o mesmo que evento fé. Isso é um problema, né? Então, esse evento esforço, você trabalhou para ter aquilo, e você tem o que se orgulhar diante de Deus, né? E entra a questão da fé aqui, ó. Fé considerada como justiça. Então, a fé, sim, ela é considerada como justiça, porque Deus dá isso. Agora, isso nos leva a um outro problema. Veja, a gente está seguindo a argumentação de Paulo e a gente tentando debulhar, por assim dizer, os problemas que Paulo levanta na sua argumentação. Veja, como a fé pode ser um substituto para a retidão, né? Existe alguma virtude na fé? Na fé, né? Como a gente costuma ouvir as pessoas falarem? Não. A fé, ela é, irmãos, meramente instrumento que traz a imputação da retidão. Retidão no sentido de justiça. Veja, a fé em si não pode torná-lo justo. A fé em si. Porque você não é justificado pela fé, no sentido de salvação pela fé, né? Entenda isso, né? Você é justificado pela fé, mas você não é salvo pela fé, você é salvo por graça, né? Então, a fé em si mesma, ela não nos justifica, porque ela precisa da obra de Cristo para ser a fé justificadora, né? O Catecismo Maior do Westminster tem uma pergunta sobre isso muito interessante, né? Que ele trabalha muito interessante essa questão do Catecismo Maior, quando ele pergunta assim, o que é a fé justificadora, né? E ele coloca que é exatamente essa ideia de a pessoa depositar tudo na pessoa de Cristo, né? Muito bem. E aí, o que acontece? É pela fé que a justiça de Jesus Cristo é creditada ou contabilizada a você. Eu não sei como é que o arminiano consegue ser arminiano durante o tempo da vida. Se ele parar para refletir sobre justificação, ele acaba mudando o pensamento dele de arminianismo para o calvinismo. Isso aí não tem nenhuma outra dúvida quanto a isso, né? Veja, você é contabilizado por Deus como tendo a própria justiça de Cristo da maneira pela qual foi julgado por seus pecados na cruz do Calvário, né? Então, você é declarado justo, você é contabilizado como justo, como tendo a própria justiça de Cristo, da mesma forma pela qual ele foi julgado por nossos pecados lá na cruz. Então, da mesma maneira que o meu pecado foi imputado a Cristo, a justiça de Cristo me é também imputada. E aí ele está usando Abraão como exemplo, tá? Ele está trazendo Abraão como testemunha dessa linha de raciocínio dele. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida?
Adeilson, Levi, Eric, Alexandre. Alguma dúvida? Tranquilo. Não, reverendo. Ok. E agora o que é que vai acontecer? Ele vai pegar agora o testemunho de Davi. Veja que coisa linda. Ele vai pegar o testemunho de Davi e vai trazer como fundamento da sua doutrina também. A gente se concentra apenas em Abraão, a gente consegue só olhar para Abraão, mas esquece que ele colocou Davi também no meio. Né? Ele diz, assim como Davi, também fala da bênção sobre o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Olha que coisa fantástica aqui, né? O que Davi, o que o autor sagrado, nesse caso, o apóstolo Paulo, faz? Ele pega o texto do Salmo, traz esse texto, que aparentemente tem nada a ver com o que ele está discutindo. Mas ele chama Davi como testemunha daquilo que ele, justamente daquilo que ele está discutindo, né? E aí ele vai falar, bem-aventurado, no texto grego, a expressão é makarioi, né? Aqui, versículo 6, cadê? Versículo 6. Ele diz, kataper, né? Kataper, kai daividi, né? Kai dabidi, não é daividi não, é dabidi. Leguei. Tom makarion, né? Macarismon, né? Que significa bem feliz, né? Plenamente feliz. É a mesma palavra que reproduz a palavra grega lá, a palavra hebraica aisherer, plena felicidade, né? Então, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. O outro trecho é, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, você percebe, por exemplo, que no primeiro caso, Davi, ele fala sobre a bênção do Senhor, sobre o homem que atribui justiça independente das obras da lei, né? Então, Deus atribui justiça. É a mesma ideia de imputar, tá, gente? No outro verso diz, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. A ideia de pecados cobertos, a ideia de expiação, propiciação e tudo mais. Mas é interessante como isso é colocado. Pode falar, Deus. Pastor, a gente está falando sobre o tópico, né, da fé, e Filipenses deixa bem claro que Cristo, ao se humilhar, ele assumiu a natureza humana. Sim. E também, as escrituras, o decorrer das escrituras, vai dizer que Cristo, ele, como homem, ele padeceu, né, de todas as paixões humanas. Sim. Todos, né, sofrimentos humanos, enfim. Ele, como homem, natureza humana, seria leviano perguntar se ele tinha fé? Uma boa pergunta, viu, meu Deus. Veja, leviano não é. Eu pergunto, não precisaria ser isso justificado, né? Porque assim, a gente tem que olhar para a fé, nesse contexto aqui, aplicada à justificação, entendeu, Deus? Porque fé, ela no contexto bíblico, ela tem um arcabouço maior. Ela pode significar, por exemplo, o fato de você crer na existência divina, e nesse sentido ele exerce fé, porque ele crê na existência de Deus. Fé no sentido de aceitar algumas doutrinas, ele sim também tinha isso. E fé no sentido de crer para a obra da justificação. Isso ele não precisava. Né? Porque ele que vai efetivar a justiça. Ele não precisava ser justificado. Ele é designado, lembra lá? Ele é designado filho de Deus, né? A gente viu isso lá na aula sobre o capítulo 1 de Romanos, né? Então, ele é designado como filho de Deus. Agora, tem um detalhe. Existe uma editora que eu gosto de ler muito, né? Nós temos algumas dificuldades, é a editora BV Books. E a BV Books está lançando uma obra, acho que uma nova tradução da Bíblia, onde no Novo Testamento a expressão pela fé em Jesus está sendo substituída pela fé que Jesus tem.
Isso, para mim, é uma coisa, assim, esdrúxula, para mim, né? Porque eu não vejo essa necessidade traduzida dessa maneira. Agora, é como eu te falei, o uso do termo fé na Escritura tem essas dimensões. E nessa dimensão aqui, certamente não cabe a dimensão relacionada diretamente a ele ter fé para justificar a si mesmo, né? Ele não Nem tem essas... nem ser nenhum aspecto redentivo também, né? Por consequência, né? Nem justificação, nem redenção para Cristo. Mas, assim, a pergunta é, acho que por 2 pontos. Primeiro, porque tinha natureza humana. Segundo, como ele sofreu todas as paixões, todas as virtudes humanas também. O exemplo do batismo, ele não precisava ser batizado, mas ele assim o fez. Não, na verdade não é isso, viu? Ele precisa ser batizado. O senhor fala para cumprir o decreto, né? Não necessariamente decreto, mas porque, por exemplo, lembra lá, ele está com quantos anos quando ele vai assumir o 30 anos. rabinato? 30 anos, né? Para você falar em público como rabi, você tinha que passar pelo rito do sacramento batismal. Tá, viu, Adeilson? Havia esse... então, ele tem que passar pelo rito do batismo para receber, como se recebesse a autorização divina para ser... E também creio que um outro ponto a ser levantado nesse argumento aí é que estava no período da transição de alianças, né? Então, estava saindo a circuncisão, embora ele tenha sido também circuncidado, então estava essa transição de sai o sangue e entra a água. Nesse caso especificamente não, Adeilson. Eu vou te explicar por quê. Porque nesse caso especificamente, ele não substitui o sacramento nesse momento, né? A substituição do sacramento dar-se-á durante o período do ministério dele, mas a ordem da substituição, né, dar-se, no caso, lá de Mateus 28, quando ele ressuscita, e dá isso, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma mudança aqui, né? Não é mais, levem para a sinagoga para que seja circuncidado no 8º dia, né? Mas agora, façam um rito batismal sobre eles, né? Então, enquanto havia essa questão que você pontuou muito boa que você lembrou, o caminho da transição, está ali, presente. Mas o foco não é a transição aqui, especificamente. Mas o foco é a guarda da lei. Por isso que ele vai dizer assim, o João Batista, João Batista não quer batizar Cristo, né? Mas, não, eu que devo ser batizado por ti. Não, faça assim, porque assim estaremos cumprindo toda a justiça. Cumprir toda a justiça, as pessoas tendem a pensar, nesse contexto, como sendo o cumprimento do decreto divino, né, coisa divina. Não. Ali é para cumprir um estabelecimento da lei que dizia para você ser rabinato, às vezes tinha um rabi, né, tinha que passar pelo rito da purificação dos filhos de Levi. E uma outra consideração, acho que o batismo de João ainda não era o sinal da nova aliança. Era um ato mais de purificação, né? É verdade. Há aqueles que advogam isso, viu, Adeilson? Muita gente advoga isso, né? Calvino entendia diferente, né? Calvino, os reformadores entendiam diferente. Entendiam que era o sacramento propriamente sem os elementos cristãos, né? O que já é uma questão mais complexa na argumentação de Calvino. Porque Calvino ele vai defender que o batismo de João é o mesmo batismo de Cristo, no sentido de terem os elementos essenciais para a existência. A distinção dar-se-á pelo papel do Espírito Santo, que um é evocado com muita clareza em relação ao outro, né? Então, basicamente é isso. Mas é uma questão que deve ser estudada, entendeu? É isso, com mais profundidade e tal. Acho que a gente tem que mergulhar muito. O intuito não era nem a gente focar o batismo, era só para exemplificar que todo homem eu entendi. Ele passava pelo batismo, né? Sim, o rito de iniciação da fé. Aí, assim, então tem os dois lados da moeda. Então, Cristo passando por esses rituais que todo homem
Judeu passava. Ele passava, mas também lá em Coríntios 13 vai dizer que Coríntios 13, né, vai falar que como ele é o amor, ele é perfeito, então ele, assim como João 17,5, ele vai dizer que glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tinha antes. E antes, isso. Então, assim, ele não precisava de fé, porque ele já tinha visto, ele era Exato. popular, né? Então tem esses dois lados da moeda, assim, por isso... É como eu digo assim, eu preguei domingo aqui na igreja, falei que sim, que você não precisa, você não tem como aumentar mais a glória de Deus, né? Sim. Você não tem como aumentar mais a glória de Deus, né? Eu citei Coríntios 13, porque lá em Coríntios 13 vai dizer que o maior destes é o amor, então, porque a fé e a esperança só servem para esta dimensão, só servem para esta vida. Isso. O amor permanece para sempre. Então, Cristo, nesse aspecto, Cristo é eterno, né? Exato. Não precisa de fé, de esperança, visto que ele já veio da glória, né? Se humilhou e encarnou como homem, mas ele já era testemunho ocular. Ele não precisava de fé para como a Hebreus fala, né? Mas eu sempre digo o seguinte, viu? Ele já tinha visto. Sim. Eu sempre digo o seguinte, que ele não precisa de fé porque ele é o objeto da fé. Uhum. Ele é o objeto da fé, né? Então, é importante a gente pontuar isso. Mais alguma dúvida, gente? O Adeilson levantou uma questão muito interessante. Muito interessante. Alguém tem outra dúvida? Levantar alguma outra questão também que a gente possa discutir aqui? O momento é esse, a gente estudar, conhecer mais a palavra, né? Fundamentar-se nela, né? Muito bem, vamos seguir aqui, né? Agora vamos para o caso de Davi, né? A partir do seu exemplo, veremos o mesmo princípio estabelecido. Deus considera a justiça a parte das obras. O testemunho de Davi é tirado dos Salmos, é uma citação lá do Salmo 32, de 1 a 2. É dado na forma de uma beatitude, né? De uma bênção, né? Na verdade, há 3 bênçãos indicadas aqui, né? Primeiro, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas. Você provavelmente já viu o adesivo do para-choque de alguém que diz: os cristãos não são perfeitos, eles apenas são perdoados. Essa é uma verdade, né? Nós somos o quê? Perdoados. Cujos pecados foram cobertos, versículo 7. E aí, interessante, pecados cobertos aí tem a ver com a ideia do propiciatório, né? A razão pela qual os nossos pecados são perdoados é porque eles foram cobertos na cruz do Calvário. A ideia de cobrir aqui o pecado remonta ao princípio de um sacrifício no altar. Quando você oferecia um sacrifício de um animal inocente, ele era morto, no seu sangue era tirado e era aspergido no altar. Mas esse não era o único local onde o sangue era aspergido. Ele foi aspergido também na Arca da Aliança e foi aspergido nas pessoas, e elas seriam literalmente cobertas de sangue. Isso significa que, quando Deus olhou para eles, ele não se concentrou neles e em sua condição pecaminosa, mas sim no sangue do sacrifício. O sangue era um sinal de que a pena de morte havia sido paga. Então, essa ideia que Paulo escreve aí nessa frase, cujos pecados foram cobertos, né? Cujos pecados o Senhor não levará em conta. Versículo 8 aí de Romanos 4, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado, né? Cujo o Senhor não levará em conta, não imputará o pecado. Paulo usa uma dupla negativa aqui, nesse caso. Cujo pecado o Senhor não levará em conta de forma alguma. Por causa da cobertura do sangue, Deus não leva o pecado em conta. Ele não nos considera pecadores. Em vez disso, somos considerados como possuidores da própria justiça de Cristo. Há alguns anos, um rico empresário inglês comprou um Rolls Royce, né? E logo depois levou o seu carro novo para a França.
Quando chegou ali no sul da França, o carro quebrou e ele ligou para o pessoal da Royals, né, na Grã-Bretanha. O fabricante enviou um mecânico para a França e o carro do homem ficou realmente consertado um brinco. Ele esperava receber uma conta considerável por esse serviço sem precedentes. Mas com o passar dos meses, sem nenhuma fatura, o empresário ele decide escrever para a empresa, né, pedindo que a sua conta fosse o quê? Prestada. Ele recebeu uma resposta muito interessante de maneira escrita. Prezado senhor, não podemos lhe fornecer uma conta, pois não temos registro de um Rolls-Royce que tenha tido uma pane mecânica. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi e com Abraão. Com você, e seu registro de dívida foi apagado. Deus diz a respeito dos seus pecados: não tem registro nenhum da transgressão de sua parte. Né? Assim como não havia nenhum registro de algum conserto, não havia também aqui nenhum registro dessa natureza contra os eleitos de Deus. Né? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Ok. Gente, vamos dar nossa pausa, 10 minutos. Oi, gente, voltei aqui. Amém, pastor. Amém. Bem. Vamos por aqui. Vamos lá, nós estamos aí vendo, né? Agora, esse segundo tópico aqui. A circuncisão versus incircuncisão na justificação. Foi em Romanos 4, de 9 a 12, né? Veja, nos versículos de 1 a 8 aqui, nós perguntamos se a justiça vem por meio das obras. O versículo 9, de maneira prontamente, nos responde de maneira bem peremptória essa questão, né? Colocando aqui a pergunta se essa justiça vem por meio da ritual, né? Veja, essa bênção, então, sobre os circuncidados, ou também sobre os circuncisos. Pois dizem, a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como então foi imputado? Enquanto era circuncidado ou incircunciso? Não enquanto circuncidado, mas quando incircunciso. Ele recebeu o sinal da circuncisão, do selo da justiça da fé, que serve tanto quanto ao incircunciso, como também para ser o pai de todos os que creem. Todos os que creem, sem serem circuncidados, para que a justiça pudesse ser imputada a eles. E ao pai da circuncisão para aqueles que não somente são da circuncisão, mas também incircuncisos. Veja, esse bloco do capítulo 9, do capítulo 4, versículo 9 a 12, é um dos capítulos, dos blocos mais interessantes, que ele vai pegar o exemplo de Abraão e jogar como para lançar luz sobre a doutrina da justificação pela fé, que é o tema que ele vem desenvolvendo durante toda a carta, tá bom? Então, mais uma vez, voltamos para o exemplo de Abraão. O ponto que Paulo levanta aqui é que Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado. Isso significa que a sua circuncisão não poderia ter sido dada nada a ver com a justificação, né? Então, o ponto é que Abraão é declarado justo antes de ser circuncidado. Isso significa que a sua circuncisão não poderia ter sido nada a ver com a própria justificação. Observe que o versículo 11 diz que a circuncisão é vista como sinal
quanto como um selo da justiça da fé que ele tinha quando ele era incircunciso. O fato, queridos, da circuncisão ser descrita como sinal é significativo. É um sinal porque ele aponta para algo. Ele significa, a circuncisão significa a fé no Cristo, né? Como uma parte, é por isso que nós batizamos crianças, né? Da mesma forma que a circuncisão era um sinal e um selo da justiça da fé sob a antiga aliança, assim também o batismo é sinal e o selo da justiça da fé sob a nova aliança, né? Há um livro muito bom que vai tratar desse assunto, com muita propriedade, explicando, inclusive, esse texto, aquele lá, o batismo infantil, o que os pais devem saber acerca deste sacramento. Então, quando você faz o paralelo, olhando como Paulo ele vem argumentando, ele vem mostrando que a justiça da fé é algo que vem através da ação soberana de Deus, né? E aí entramos na lei versus promessas na justificação pela fé, né? Ou na justificação, Romanos 4, de 13 a 17, né? A resposta é que, pela mesma razão que Abraão foi instruído, assim, aos seus filhos, aqueles que viviam em sua casa, é porque a promessa é para vocês e para os filhos, e para todos quantos estão longe, e todos quantos nosso Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Paulo aqui, ele contrasta a promessa a Abraão com a lei. No versículo 14, ele diz que se você pode obter algo da lei, então a promessa de Deus que Deus fez a Abraão era uma mentira. Por quê? Porque a lei produz ira. Ele vai dizer exatamente isso. Porque as promessas feitas a Abraão, ou a sua santa descendência, de que ele havia de ser um herdeiro do mundo, não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, anula-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, de 13 a 14. Em que base Deus deu as suas promessas a Abraão? Foi porque Abraão estava aguardando a lei? Não. Lembra lá? Abraão não estava lá aguardando a lei, né? Foi porque Abraão creu no Senhor. Foi por meio da fé. Por que isso? É porque somente a fé pode trazer a justiça às pessoas injustas. A lei não pode fazer isso. A lei pode apenas condenar, revelar a ira de Deus. Entende agora? Revelar a ira de Deus. Ela pode apenas declarar uma pessoa culpada. A lei diz, você é culpado. Qualquer tentativa de trazer a lei para a salvação resulta no cancelamento da fé, diz Paulo. Então, a fé é anulada e a promessa é também anulada. Romanos 4, versículo 14. Se você tentar se aproximar de Deus com base em sua própria capacidade de guardar a lei, então você não poderá reivindicar as promessas de Deus. Por outro lado, se eu sou salvo pela fé e a parte da lei, então é a lei que foi anulada. Mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão. Meu irmão mais velho, em certas áreas, não há limites de velocidade quando ele morava na Europa, né? Quando você dirige uma nova rodovia que não tem limites de velocidade, você está infringindo a lei ao acelerar esses limites de velocidade. Aqui está o ponto. A promessa foi dada a Abraão em um dia em que ele não havia lei. A lei ainda não havia sido dada. E a lei que veio depois é incapaz de anular a promessa que veio primeiro. Então, primeiro, Deus ele promete a salvação a Abraão por meio da fé na pessoa do Redentor, né? Através do proto-evangelho, certamente. Mas ele promete as bênçãos dele a Abraão, sem Abraão ser uma pessoa circuncidada. Quando a circuncisão é introduzida depois, ela não pode anular o que foi prometido. Ela não anula a promessa. Então, quando eu olho para essa perspectiva de como Deus lida com Abraão, é a mesma maneira como Deus lida conosco. Deus nos promete a graça, a liberdade, a redenção em Cristo Jesus.
sem necessariamente precisar do batismo para me confirmar ou que essas coisas sejam efetivadas em minha vida, né? A circuncisão, ela não efetiva a redenção do povo. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que efetiva foi a promessa anterior à circuncisão. Então, se você coloca a circuncisão como prioridade para a obra da salvação, você é de fato anulando toda a obra da graça. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação, por favor? Fique à vontade. Tranquilo, pastor. Então, chegamos aqui, a promessa traz o quê? Certeza. E aqui é interessante. É somente por causa da promessa que você pode ter alguma garantia de sua salvação. Veja, não é pelo esforço, não é porque você foi batizado, não é porque você é membro da igreja, não é porque... Não. É porque Deus, ele de fato manifestou a redenção dessa forma na promessa, né? É somente por causa da promessa que você pode ter essa garantia de salvação. Por isso, diz Paulo, versículo 16, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja certa a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que teve Abraão. Espera aí, 2 minutos, gente. Ok, vamos lá, né? Veja, aí aqui você tem, se a promessa não fosse pela fé, então não haveria o quê? Certeza. Se as promessas de Deus dependem da minha obediência, então não posso ter certeza de nada, porque eu não sou 100% obediente. Né? Então eu não posso ter certeza de nada na sua mais profunda plenitude. Ok? Então é importante ressaltar isso. Muito bem. Vamos lá. Seguindo aqui. A fé também leva à família, né? E aqui é interessante. Leva à família, né? Por isso, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente os que são da lei, mas também os que são da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Como está escrito, Pai de muitas nações, te constituí diante daquele a quem creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Veja, o escopo da salvação pela fé é muito além dos judeus. Muito além dos judeus. Isso aqui é importante para a gente, tá? Deixa eu só... É isso mesmo. Vamos lá, continuando aqui. Então, eu tenho a lei, o escopo da salvação pela fé foi muito além dos judeus, né? Por isso, há um sentido em que a família de Abraão vai muito além da mera descendência física para abranger todos os que creem. Isso está em contraste exatamente com a lei. Vamos lá. A lei, o que é que ela faz? Exige obediência e ela é dada a Israel. A promessa, o que é que ela exige? Fé de acordo com a graça dada a todos os homens, ou seja, as muitas nações.
Então, a ideia é que a família ela é inserida no contexto da justificação desse princípio maior, Cristo como a causa motora de toda a existência da justificação. Quando foi prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Deus não estava falando meramente de povos semitas. O versículo 16 diz que ele é pai de todos os que creem. Isso significa que as promessas do testemunho mais antigo são nossas para reivindicar. Deus não tem um programa para um povo judeu e outro para a igreja. Ele faz 2 grupos, e quebrou o muro de separação no meio de ambos. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma dúvida, alguma colocação? Por favor, fique à vontade. Não. Ninguém tem nenhuma consideração? Ok, vamos lá. Pode falar, Deus. Não, é o Levi, né? Pode falar, Levi. Eu ia dizer que até aqui não, professor. Ok. Muito bem. A promessa cumprida, conforme Romanos 4, 18 a 22. Agora veja como é que Paulo vai argumentando, né? Vai escalonando o seu argumento. Com esperança contra toda esperança, ele creu, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a vossa descendência. Aqui, ó. E se enfraquecer na fé, ele considerou o seu próprio corpo amortecido, né? Pois era de quase 100 anos o amortecimento do ventre de Sara. Todavia, quanto à promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Quando Abraão não vacilou na incredulidade, isso não significa que ele nunca teve um lapso de fé, nunca teve queda de fé. Na verdade, sim, né? Não significa também que ele nunca lutou, né? Um resultado de sua vida mostra o contrário. No entanto, ao longo da sua vida, ele continuou a se apegar na presença de Deus. As promessas de Deus, né? Essa foi uma recompensa quando Abraão e Sara tiveram um filho. Era disso que se tratava a promessa. Deus disse a Abraão: vou te dar tantos descendentes quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Então Abraão esperou e esperou e esperou um pouco mais, e tanto que quanto ele e Sara ficaram mais velhos e ainda sem filhos, nenhum filho havia. Além disso, o nome de Abraão significava pai de muitos. Posso imaginar que sempre que conhecia alguém, eles tocavam em nomes, né? Recém-chegados de Abraão, pai de muitos, exatamente quantos filhos você tem? E Abraão tinha que responder: nenhum, nada ainda. Fala, Levi. O pastor, e também uma das coisas que me chama bastante atenção é no texto que vai ser bem corroborativo com esse texto aí de Romanos, é o de Hebreus 11, quando ele fala, Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, invisível veio a existir as coisas que não aparecem. Sim. E depois ele começa a falar sobre a galeria da fé e fala também sobre a questão dos primeiros,
depois fala sobre os patriarcas, e assim sucessivamente falando acerca sobre isso, né? Exato, exato. Vai caminhando nessa direção, né? E isso é interessante. Veja, no versículo 18, nós lemos exatamente isso. Ó, em esperança, contra esperança ele creu. Ou ele creu contra esperança, como está na nossa tradução, né? Isso é um pouco uma espécie de oxímoro, né? Em outras palavras, Abraão continuou a crer mesmo quando não havia esperança. Podemos tirar as seguintes conclusões sobre a fé de Abraão nesse sentido, né? Primeiro, que pulei aqui. A fé de Abraão era baseada nas promessas de Deus, não em sua própria fé subjetiva. Ela não era uma fé na fé, nem era um sentimento subjetivo. Era uma fé nas promessas objetivas de Deus. Ok? Segundo, Abraão acreditou nas promessas diante da evidência em contrário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar cá. Então, Abraão acreditou nas promessas diante das evidências em contrário. Ele e Sara já tinham passado da idade de ter filhos. Parecia algo impossível que a promessa de Deus pudesse ser de fato se cumprir. Há uma lição aqui. Precisamos acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando elas vão contra a sabedoria terrena ou a sabedoria humana. A fé de Abraão não era inerte, mas sim ativa. Ela produziu uma ação correspondente na vida de Abraão. A fé real, ela funciona, ela produz uma maneira correspondente de vida naquele que crê. Daí leva-nos para o último bloco do texto, a razão da promessa em Romanos 4, de 23 a 25. Ora, não somente porque ele está escrito que ele foi imputado, mas que também, né? Mas também por nós, os quais será imputado, como aos que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Veja, a história de Abraão não é meramente sobre Abraão, é muito mais do que apenas uma bela história sobre alguém que viveu há muito tempo longe. É sobre você, ela foi escrita por nossa causa. Veja, o que você tem aqui na estrutura, né? Ele foi entregue por causa de nossas transgressões. Ele foi criado por causa de nossa justificação, ou designado, né? Por causa da nossa justificação. Quando lemos que Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados, entendemos que isso significa com relação à sua morte sacrificial em nosso favor. De fato, essas palavras parecem ser uma citação de Isaías 53, versículo 12. Mas de que maneira Jesus foi ressuscitado por causa da nossa justificação? Há duas possibilidades. Primeiro, é uma sugestão de que isso significa que a sua ressurreição é a evidência de que você foi justificado. Sua ressurreição verifica para sempre a nossa salvação. É somente porque Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo que hoje que sua justiça presente é acreditada a mim. Ok, olá. Veja se toda a minha posição atual diante de Deus consiste em estar em Cristo. E se Cristo ainda está assim, ele está no túmulo. Então, onde isso me deixa? Bem, eu estou apodrecendo em um túmulo. Mas esse não é o caso. Ele ressuscitou. Eu sou considerado como tendo ressuscitado para a nova vida com ele. Assim, sou justificado em Cristo, como diz Gálatas 2,17. Não perca isto. Sou declarado inocente porque o caráter perfeito e justo de Jesus foi imputado a mim. Não meramente a vida perfeita que ele viveu enquanto esteve aqui, né? Mas o seu caráter infinitamente e eternamente perfeito. Essa é a justiça que foi
imputada a mim, de acordo com o texto sagrado, né? Muito bem. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Não, não. Não. Muito bem. Então, a gente tem agora, por assim dizer, né, a consideração do capítulo 5 agora de Romanos, né? O capítulo 5 de Romanos. O capítulo 5 de Romanos. Muito bem. Deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 5 de Romanos. Agora que a gente vai ver esse trecho agora, né? A ressonância da reconciliação. Agora vamos lá. No capítulo 5, versículo de 1 a 11, o mundo está em guerra. Já faz muito tempo. Nos últimos 100 anos, aprendemos a numerar nossas guerras mundiais. Mas mesmo antes disso, o mundo esteve envolvido em uma grande guerra. Um aspecto da nossa guerra é conosco mesmos. Nós lutamos, nós discutimos, nós nos esforçamos. Alguém uma vez definiu a paz como aquele breve momento da história em que todos param para recarregar, porque não podemos aprender a viver juntos e em paz. A resposta é que a guerra na qual estamos envolvidos nos transcende. É, primeiro, uma guerra com Deus. As boas novas do Evangelho são chamadas de Evangelho da Paz. E foi por isso que os anjos cantaram quando anunciaram pela primeira vez o nascimento de Cristo a um grupo de humildes pastores na terra e uma boa vontade para com os homens. Opa, já vou! Gente, 2 minutos, alguém batendo na porta aqui, já volto. Muito bem, gente, voltei aqui de novo. Foi o patrão do meu sogro, passou aqui, queria falar com ele, mas meu sogro precisou sair. Vamos lá. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo. Ok. Muito bem. Então, as boas novas do Evangelho são chamadas de Evangelho da Paz. Foi isso que os anjos cantaram quando anunciaram o nascimento de Cristo, nós vemos isso, né? A paz na terra e boa vontade para com os homens, né? É por isso que Jesus veio, para trazer paz e reconciliação entre Deus e os homens. Paz com Deus. Olha só, versículos 1 e 2. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, conforme nós vemos, né? Veja, este capítulo, né? Este capítulo abre com a palavra portanto, né? Essa palavra portanto, e aí eu digo aqui para vocês, né? Essa palavra portanto é a palavra
né, na língua grega. Ela é pós-positiva na língua grega, mas ela está aí trazida no início como portanto. Tendo justificados, né? Então, essa palavra, ela está ali por uma razão. Ela aponta para uma conclusão baseada no que foi dito no capítulo anterior. O que foi ensinado no capítulo anterior. O que é que ele ensinou? Que fomos justificados pela fé. No capítulo 3, nós fomos apresentados ao fato de que da nossa justificação, que fomos declarados justos, não com base na nossa obediência ou na nossa capacidade de guardar os mandamentos, mas pela fé em Jesus Cristo. O capítulo 4 nos mostrou o exemplo de Abraão, de Davi, né, que foram justificados pela fé, independente das obras de mérito. Agora, por causa dessa justificação descrita no capítulo anterior, há um resultado. Você aprendeu sobre justificação, entendeu justificação, mas você precisa entender o resultado. O resultado é a paz. Se agora temos paz, isso implica que houve um tempo em que não tínhamos paz. Houve um tempo em que estávamos em guerra com Deus e nós éramos seus inimigos e ele era o nosso inimigo mor. De volta ao capítulo 1, Paulo disse: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. A revelação de Deus para com o pecador é caracterizado como pela palavra de ira. Mas em Cristo temos paz. Então vamos lá. Romanos 1, 17, 31. A ira de Deus é dirigida contra todos os homens injustos. Romanos 5, de 1 a 11, a paz com Deus, resultado de homens serem declarados justos. Os homens são condenados por suas obras, Romanos 1, 17 a 31. Os homens são justificados pela fé, Romanos 5, de 1 a 11. Então, é comum falar de alguém que está perto da morte como tendo feito as pazes com Deus. Gostaria de sugerir que tal frase é incorreta. É impossível para um homem fazer as pazes com Deus. É por isso que Cristo veio. Ele fez as pazes por nós. Nele temos paz com Deus. De fato, Cristo não apenas fez as pazes por nós. Ele é a nossa paz. Isso se reflete no fato de que ele é a nossa propiciação. Romanos 3, 24. Propiciação aqui, ela se refere à natureza apaziguadora do sacrifício de Cristo, né? O sacrifício do Senhor. Muito bem. Então, você tem essa ideia da propiciação aqui, né? Isso se reflete no fato de que ele é a nossa propiciação. Propiciação tem a ver com aplacar a ira divina que vem sobre nós, conforme Romanos 3, 24 declara. A propiciação se refere à natureza apaziguadora do sacrifício de Cristo. Então, Cristo ele morre para aplacar a ira de um Deus irado que é santo contra o nosso pecado. Então, isso é importante ser sempre pensado e repensado quando a gente faz teologia, né? É porque Jesus é a nossa propiciação e nele nós temos paz, né? Da onde é a nossa paz, pastor? Vem da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Ninguém vive em paz porque quer viver anestésico, não. É porque tem resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Fique à vontade. Oi, alguém tem alguma dúvida? Não, tá ok, pastor. O Alexandre levantou a mão. Fala, Alexandre. Ô pastor, veja só. Deixa eu me organizar aqui. Tem um versículo no livro de Romanos, né? Capítulo 3, versículo 31. Aí diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Esse versículo, ele é muito usado pelos adventistas para se justificar assim pela lei, sabe? Eu já percebi, porque eu já conversei com alguns, né, e eles sempre citam esse versículo.
como uma forma de se justificar assim, pela lei. Mas se a gente olhar o contexto, não é bem assim, né? Do jeito que eles pensam, não. Acho que nessa aula nós comentamos esse texto, né? Nós fizemos Foi. Entendeu? Então, o que a gente pode deduzir disso aqui? É que Paulo está dizendo assim, olha, eu não anulo a obra da lei, né? Porque a lei, ela continua ativa, mostrando um caminho de santificação, mas eu vi pela questão da promessa de Deus. Então, é a promessa de Deus que vai fazer a diferença. Então, em nenhum momento um cristão bíblico, um cristão reformado, ele vai anular a lei. A lei, ela prevalece porque ela é normativa de santidade para a nossa vida. Eu quero saber por que eu não devo roubar, por que eu não devo mentir. Eu vou até os 10 mandamentos, que é o resumo dessa vontade de Deus aplicada a nós. Então, em nenhum momento nós anulamos a lei, né? Pelo esforço pela questão da graça, né? O que nós dizemos é que a lei, ela não tem o poder de me salvar, apenas a graça pode fazer isso de maneira soberana, né? Ficou claro aqui, não foi, Alexandre? Ficou sim, pastor. No dia 3 de setembro, eu estava assistindo um programa chamado Vejam Só, no canal 26. Aí tinha um pastor presbiteriano e tinha um pastor de uma outra igreja, eu não lembro qual, e o pastor presbiteriano da IPB, né? Aí ele até citou uma frase, aí eu anotei a frase que ele falou. Aí ele falou assim: por obediência à lei, eu manifesto que sou um crente no Senhor. Ele falou. Correto, Isso. Né? Exato. A minha obediência à lei diz que eu sou uma pessoa compromissada com Deus. Se eu desobedeço a lei, significa que o meu compromisso de Deus está aquém ou eu não tenho um real relacionamento com Deus, tá? Veja, há uma diferença aqui que eu preciso pontuar, né? Quando eu falo de lei aqui, eu estou falando dos 10 mandamentos, decálogo, do resumo da vontade moral de Deus, né? Nos 10 mandamentos. Então, eu digo o seguinte, olha, se eu obedeço a lei de Deus, implica que eu tenho alguma obediência com o relacionamento com Ele, o relacionamento com Deus, né? Se eu vivo quebrando essa lei, desobedecendo essa lei, revela que eu não tenho intimidade nem relacionamento com Deus quanto eu deveria ter. Entenderam aqui, né? Então, é basicamente essa ideia que ele reproduz nesta frase. Muito bem. Sim. Lá em Provérbios 28:9, desculpa ali lhe atrapalhar, só esse agora. Em Provérbios 28:9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Exato. Se você não obedece à lei, e a lei agora entenda a totalidade da instrução de Deus na Escritura, né? Nesse caso, Gênesis e Apocalipse, aplicando no contexto atual, né? Então, tudo que a Bíblia diz, e se eu não obedeço o que a Bíblia diz, mas eu ainda sou um crente, eu tenho uma cara de pau de apresentar a minha oração a Deus, eu tenho um problema sério com isso, né? Eu estou revelando a minha natureza hipócrita de tentar ser cristão. Entendi. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Nada. Muito bem. Seguindo aqui um outro ponto aqui, né? De volta a esse capítulo, nós vimos que ele de Deus revelado o céu contra a perversão dos homens, né? Nós já analisamos aqui o quadro, não já, gente? Analisamos esse quadro aqui? Analisamos esse quadro? Ainda não, foi? Não, ainda não. Ok, obrigado, viu, Bruno? Vamos lá. Romanos 1, 17 a 31 vai mostrar que a ira de Deus é dirigida contra todos os homens injustos. Os homens são condenados por suas obras. Romanos 5, de 1 a 11, vai dizer que a paz com Deus é resultado de homens serem declarados justos, né? Então, os homens são justificados pela fé. É comum falar de alguém que está perto da morte como tendo feito as pazes com Deus. Gostaria de sugerir que tal frase é incorreta. É impossível para um homem fazer as pazes com Deus. É por isso que Cristo veio. Ele fez as pazes por nós. Nele nós temos paz com Deus. Lembra lá? É a mediação. Eu não posso nunca esquecer o mediador. Quando eu oro, eu digo em nome de Jesus, né?
Quando eu prego, eu digo que estou pregando em nome de Jesus. Quando eu estou dando aula, eu digo que estou fazendo em nome de Jesus. Então, Cristo é o instrumento e agente da graça de Deus sobre nós, né? Ele fez as pazes por nós. Nele temos paz com Deus. De fato, Cristo não apenas fez as pazes por nós, ele é a nossa própria paz. E por isso se reflete no fato de que ele é a nossa propiciação. Romanos 3, 24. Propiciação se refere à natureza apaziguadora do sacrifício de Cristo. É porque Jesus é a nossa propiciação que nós temos paz. Ok? Muito bem. Cadê Adeilson? Está por aí, Adeilson? Tranquilo, pastor, estou aqui. É porque você calou aí de repente, rapaz. Não sei o que aconteceu. Não, estou acompanhando. Eu pensei Muito que eu bem. tinha sido arrebatado. É o que, Adeilson? Não, foi Levi que falou, não entendi também. Levi? Eu pensei que ele tinha sido arrebatado. Arrebatado, é bem provável, Se ele for um pré-milenista, provavelmente já tenha ido mesmo. Muito bem. Então, você tem aqui o ponto de vista, né? Jesus é a nossa propiciação e temos paz. Do ponto de vista divino, propiciação, Jesus satisfaz a santa ira de Deus contra o pecado. Do ponto de vista humano, a paz com Deus, Deus nos reúne com Deus, né? Jesus nos reúne com Deus, de quem estávamos separados. Então, é bem interessante você atentar para esses detalhes na carta de Paulo aos Romanos. Isso não é tudo. Em Cristo também temos nossa posição, tá? Nossa posição. E é por meio dele que também obtivemos a nossa introdução pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Romanos 5, versículo 2. Muito bem. Aqui o John Stevenson diz que o irmão mais velho dele foi missionário por mais de 30 anos na Alemanha. Várias vezes as pessoas apareceram à nossa porta dizendo: sou amigo do seu irmão. Eu não conhecia essas pessoas, mas elas tinham uma apresentação. Elas falavam que era amigo do meu irmão, lembra? Stevenson, né? Isso foi suficiente. Quando você é pai ou se torna pai, você tem uma introdução do seu irmão mais velho. O nome dele é Jesus. Você encontrará uma recepção, né, esperando por você. Essa introdução nos trouxe a esta graça na qual estamos firmes. Então, o fato de ser introduzido diante de Deus por causa de Cristo, nós temos acesso a essa graça e nessa graça nós temos fundamento. Onde nós estávamos em guerra, agora estamos em paz. Onde estávamos sob o julgamento de Deus, agora estamos em graça. Ok? Então, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. É a palavra grega charis. Está intimamente relacionada com a palavra grega que se descreve um presente, né? A graça é um presente. Isso é bem diferente de misericórdia. Misericórdia é quando você é aliviado da punição que você justamente merece. Poderíamos misturar isso da seguinte forma: um policial de trânsito para você quando você está a 50 em uma zona que exige apenas 30 milhas por hora. Mas ele apenas fala com você e não lhe dá nenhuma multa que você merece. Isso é misericórdia. Então o policial diz: quero que você venha à minha casa, onde darei uma festa. Adotarei você da minha família, lhe darei um carro novinho. Isso é graça. Graça envolve dar. E como tal, você não paga pela graça. Uma vez que você paga por um presente, ele já não é mais um presente, é uma compra. E assim, aqueles que buscam trabalhar por uma salvação estão negando a graça de Deus. Eu preciso trabalhar pela minha salvação, eu preciso me esforçar pela minha salvação, eu preciso mergulhar, eu preciso fazer isso para ser salvo. Não, você está negando a graça de Deus. No uso grego, isso descrevia um presente que você deu ou um favor que você fez para com um amigo. Afinal, você não dá presentes, você não faz favores para inimigos.
Mas o uso do Novo Testamento, ele é bem diferente. Neste capítulo, chegamos a entender que Deus nos concedeu a graça quando nós éramos inimigos de Deus. Interessante isso, né? Já em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, diz que somos salvos pela graça por meio da fé, não como resultado de obras, para que ninguém se glorie. A mesma palavra gloriar-se, usada aqui neste versículo 2, onde Paulo diz que exultemos na esperança da glória de Deus, como cristãos, temos um fundamento para nos gloriarmos, mas não é em nós mesmos. É a esperança da glória de Deus. Então, esses dois primeiros versículos retratam 3 tempos de nossa salvação. O passado, tendo sido justificado. O tempo presente, temos paz com Deus. E o tempo futuro, exultamos na esperança da glória de Deus. Então, passado, presente e futuro. Nossa justificação é uma ação completa. Nós não podemos nos tornar mais justificados. Você pode pagar um homem que é cristão há 50 anos, que ora diariamente, que é fiel em seu culto. Então, você tem exatamente isso, né? Em seu serviço ao Senhor e colocá-lo lado a lado de um garoto que acabou de chegar. A fé em Cristo, você descobrirá que o grau de justificação deles é idêntico. Por que é isso? É porque o grau da nossa justificação corresponde ao grau da justiça que nós encontramos em Jesus Cristo. Nós somos creditados com sua justiça perfeita, e à medida que a sua justificação está de acordo com a medida da sua justiça. E aí nós vamos dar uma pausa aqui, paramos aqui na gloriar-se nas tribulações. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Aqui não. Tranquilo. Tranquilo? Então, nós vamos encerrar nossa aula hoje, tá? Nós já chegamos aí no horário limite da aula. Eu vou, essa semana, irmãos, com a graça de Deus, colocar lá no grupo uma tarefa para a gente fazer para a primeira nota, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? No momento não, professor. Graças a Deus aí, assim, uma das coisas que eu venho aprendendo mais um pouco aí sobre a questão da carta de Romanos, que é uma carta bonita, né, Levi? Porque assim, ela basicamente ela resume muita coisa de todo o Novo Testamento, trazendo os evangelhos. Trazer uma ideia tão simplificada, tão simples. A gente vê a forma amorosa como Paulo ele trata as coisas, e você vê, né, a explicação simples e nos leva a uma meditação profunda. Isso para mim é fantástico. Exato. Ok, então eu espero que as nossas aulas estejam edificando você. Eu estou sentindo falta de alguns alunos, viu, gente? Já estou preocupado, tem gente fugindo da aula. Ok. A Vanessa entrou aí, foi? Vanessa, seja bem-vinda, viu, Vanessa? Boa noite, irmãos. A paz. Obrigada, pastor. Gente, a Vanessa é uma ovelha minha à distância, tá? Ela mora numa cidade que é 3 horas daqui da nossa cidade. Ela é nora de uma ovelha minha aqui da nossa igreja, e a gente sempre a gente sempre conversa sobre o evangelho e a graça de Deus, né, Vanessa? Sim, com certeza. É muito edificante fazer, cada vez mais aprender da palavra, né? Não só aprender, mas também tentar praticar ao máximo. Sim. Isso sempre é bom, sempre é importante. Ok? Então, espero aí que vocês tenham sido edificados com a nossa aula de hoje. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana. E durante a semana a gente conversa lá no grupo do curso de Romanos, tá bom? Quando se você tiver interesse em participar do curso de Romanos, você só me sinaliza isso, tá bom? Certo, pastor. Ok. Obrigada. Nada. A gente conversa daqui a pouco. Eu te mando outro link para a gente conversar no certo. Tá bom? Tá bom.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, gente. Deus abençoe a gente. Amém. Adeilson, você... Fala, Adeilson. Pode Não, falar. é só para lembrar, para o senhor passar o seu e-mail, para eu poder encaminhar A gravação. a gravação da aula. Ok, eu mando agora lá no seu privado, tá bom? Tranquilo. Eu vou colocar lá no canal, disponibilizar lá para os alunos. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Boa noite. Um abraço. Amém. Boa noite a todos.